Olá, pessoal, sem dó, tudo bem? Eu sou a Lívia, estou aqui hoje com a Letícia. A gente vai falar um pouquinho sobre os desafios aí no mercado da nutrição, dos nutricionistas, como que o digital ajuda, como que ele atrapalha e as mudanças que a gente teve aí nos últimos anos. Então, como convidada, a gente tem a Daniele, nutricionista, veio conversar um pouquinho com a gente. A Dani, ela tem um grande desafio, que é tentar me segurar nas rédeas, e um grande milagre, que foi diminuir de um Adriano para meio Adriano. Então, ela veio aqui para bater esse papo com a gente. Ai, que gostoso. Muito obrigada pelo convite. Feliz de estar aqui. Espero que possa contribuir aí com a nossa conversa. Legal. Vamos começar falando então, Dani, como que você se decidiu pela profissão? Como foi sua formação? Sim, bom, eu sempre gostei dessa área do corpo humano, né? Eu sabia que era isso que eu queria me aprofundar e estudar, e sempre tive aquela dúvida: medicina, nutrição, né? Eu ficava ali As biológicas. Biológicas. E aí eu prestei, né? E passei. E assim, me apaixonei, porque o que eu gosto é saber, assim, qual que é o efeito, né, do alimento na nossa fisiologia, como que uma escolha nossa do dia a dia, né, tem uma influência tão grande nos processos, no nosso corpo, enfim. E foi uma paixão, né, que eu fui aumentando isso ao longo da formação. Me na USP, né, em Ribeirão Preto, em 2010, e já sabia, no final da faculdade, que eu ia trabalhar com atendimentos. Sempre foi minha paixão atender individualmente, e saí da faculdade e comecei. E como que foi esse começo, assim? Difícil. A gente, como todo empreendedor, né? Muito porque difícil. Acaba sendo um empreendedorismo, Exatamente. né? Diferente quando o nutricionista vai para um hospital, né? Que, aliás, poderiam pensar muito nisso, porque a comida de hospital é um problema, né, para os pacientes. Então, fica a dica aí, né? Exatamente. A gente passa 5 anos, né, dentro da faculdade e estuda para entender de nutrição, né? Mas quando você chega ali no consultório, você tem que lidar com questões, né, que muitas vezes você nunca lidou, né, com a parte da empresa. E na faculdade não tem essa abordagem de como montar sua empresa, como ter o consultório. Nadinha. Não te dá nenhum... Não. Isso a gente tá falando de USP, né? Sim. Que é uma das melhores faculdades do país. E você pega, tem várias formações que tem isso, tipo, vai sair num geral para ser autônomo, né? Você pega nutricionista, psicólogo, dentista. Mesmo fisioterapeuta, né? Porque se ele for trabalhar no plano de saúde, ele não se mantém, né? Ele precisa ser empreendedor também, né? Sim, exatamente. E aí, quais foram os caminhos que você encontrou quando você saiu da faculdade? Então, aí eu comecei a pensar como que eu poderia fazer isso há 13 anos atrás. A gente não tinha um online, né, forte, então tinha que ser um consultório, e tive ajuda. Comecei a conversar com pessoas que eu conhecia que tinham, e aí eu comecei a pegar brechinhas na agenda dessas pessoas e encaixar meus atendimentos ali. Meu consultório tá livre na segunda de manhã, você quer? Eu agendava 2 pacientes ali naquela janelinha, até chegar ao ponto que eu já conseguia alugar um lugar, e aí fui, degrauzinho, degrau. E o trabalho, então, no começo, por falta dessa vida digital, era muito no boca a boca, né? Sim, quem te conheceu, que conhecia o seu trabalho, indicava, né? Sim. Acho que até hoje muito, né? O digital, ele pode te ajudar, mas ainda é a base, né, do atendimento nutricional, né? Sim, com certeza. Os resultados, né? A prova social é importante. Prova social, isso aí. E a gente estava conversando um pouco aqui antes, né? Até um dos motivos da gente trazer a Dani foi para falar um pouco sobre a teleconsulta, né? Então, a mudança na pandemia que trouxe essa permissão pelo Conselho da Nutrição. Mas antes da gente falar disso, né? Antes da pandemia, você já atuava no digital também? Sim. O que era permitido? Como que você fazia? Eu sempre senti essa necessidade. Talvez uns 5 ou 6 anos atrás, que eu comecei
comecei a pensar possibilidades de expandir o meu negócio, né? Exatamente porque a gente começou a ver que tinham pessoas que tinham interesse naquilo, na mudança na alimentação, mas que não poderiam estar ali presentes, né? A gente não teria essa possibilidade do atendimento presencial. E pensei em montar um programa, uma forma de atender essa pessoa à distância. Só que a gente sabia que isso não era permitido a consulta em si, né, naquela época. Então, eu entrei em contato com o conselho e eles me informaram que eu poderia montar um programa de educação nutricional, onde não haveria prescrição, né, a prescrição de uma conduta personalizada para aquela pessoa. E foi isso que eu fiz. E foi, assim, muito legal, porque aí eu poderia passar para aquela pessoa orientações práticas, como que ela podia mudar no dia a dia, mas sem quantidades, né? Sem levar em consideração, por exemplo, exames bioquímicos, isso não. Mas só a mudança da educação nutricional já é transformadora. Isso era um trabalho individual ou você fazia em grupo? Eu comecei individual e depois migramos para grupos. Porque sempre gostei muito de trabalhar em grupo, comecei com grupos presenciais também. E depois a gente foi vendo essa possibilidade, com o WhatsApp crescendo, né? A gente foi vendo essa possibilidade de montar grupos. E é muito legal, a gente tem uma resposta muito positiva. Assim, acho que grupo grupos motiva, né? Sim. Uma coisa leva a outra, a outra pessoa acaba se tornando exemplo, né? Para quem às vezes não está conseguindo. Sim, né? Eu tenho muitos pacientes presenciais que gostam de participar dos meus grupos online. Porque é como se fosse, né, um adicional ali no tratamento. Um complemento. Faz diferença. E isso mudou na pandemia? Quando veio a pandemia, você se assustou? Tipo assim, agora o que vai ser do consultório? Eu me assustei, mas é que, no meu caso, a pandemia, ela acabou acontecendo no meu momento de gravidez. Então, era um momento onde eu já estava se preparando para parar da minha segunda filha. E eu só antecipei um pouco isso. Mas eu já sabia que eu já teria que ter algumas estratégias para essa fase de gestação, nascimento, né? Então, já ia partir pro então, não te pegou, assim, de perna curta, assim, calça curta. Sim, né? Era uma coisa, né, completamente que a gente não sabia, né, o que ia acontecer, até terror, quando iria, né? Nossa, imagina grávida ainda passar tudo por o hospital, né? Sim, mas eu cheguei, então, na época, até fechar meu consultório. Eu fechei e vendi tudo. Porque eu não sabia quanto tempo ia durar e eu ainda, né, teria gestação, neném, enfim. E aí foi só online que eu mantive nessa época. Aí o conselho já foi liberando logo de começo, demorou um pouco, teve um processo ali, mas muita demanda, né? Todo mundo precisava trabalhar, né? Precisava ter alternativas, né, para os profissionais. E aí foi necessário a liberação, inicialmente provisória, né, das teleconsultas. Aí sim, a gente poderia atender uma pessoa ao vivo, ouvir as necessidades dela e montar uma estratégia, um plano alimentar específico para isso, né? Uma análise individualizada para ela. E as pessoas você sente muita diferença na consulta presencial e na teleconsulta? Olha, eu acho que depende muito do perfil da pessoa. Eu vejo que tem pessoas que fluem muito bem e é uma estratégia assim que, nossa, faz a diferença, né? Mas tem pessoas que têm mais dificuldade e eu penso assim, nossa, se eu tivesse presencialmente com essa pessoa, facilitaria, né? Eu acho que depende muito da característica da É igual estudar online, né? Tem gente que se adapta muito bem com o EAD, né? Agora não, tem gente que precisa do professor, precisa sentar na cadeira, né? Precisa de alguém pegando mais na mão ali, né? Precisa. Sim, percebo isso. Mas em questão de qualidade de consulta e o que você consegue avaliar, não perde. Perde na avaliação antropométrica. Isso que eu pensei, né? Porque no presencial tem essa questão, né? Das medidas, do peso, né? Sim, que é uma questão quando a pessoa me procura, né? Pro online, ela já me pergunta, mas como que a gente vai avaliar o peso, né? E eu falo que, assim, no meu caso, meu nicho de atendimento é emagrecimento feminino. Então, eu consigo fazer essa avaliação mesmo à distância. Por exemplo, se fosse uma avaliação de uma pessoa que tem o objetivo de ganho de massa magra, redução de gordura, talvez fosse mais difícil
porque a gente precisa de uma avaliação ali de bioimpedância, fazer pregas e tudo. Como a gente está, no meu caso, avaliando muito a evolução de peso e grandes emagrecimentos de 10, 15 quilos, a gente consegue fazer isso à distância. Acho que a foto ajuda, eu acho que a fita métrica, né? Quem tem uma fita métrica, acho que foi possível até por conta disso, né? Eu oriento como que a pessoa vai ter que fazer, qual que é o melhor momento, né? E a gente vai avaliando semana a semana essa evolução, mesmo à distância de peso, né? Tá. E depois da pandemia, continua essa demanda de atendimento online, teleconsulta, ou você sentiu que não? O pessoal migrou mais para o atendimento presencial? Migrou para o atendimento presencial, muita gente voltou, mas existe sim essa procura pelo online. Existe sim. Acho que ficou bom, né? Porque é igual a gente estava falando, né? De ensino à distância, ensino presencial. Tem público quem se adequa com cada coisa, né? Sim. Que bom que o conselho não barrou, então tá liberado. Sim, aí depois disso, acabando a pandemia, houve a liberação aí. Porque eu acho que o conselho entendeu que ninguém passou do limite, talvez, né? Dos atendimentos e da ética. Não foi uma coisa que saiu do controle. Você sentiu isso? E que perdeu a qualidade, né? Acredito que sim. E acho que também pelo cenário que a gente vive hoje, não tem mais como voltar atrás. Né? A gente tem essa necessidade. Muita gente se acostumou com isso também, né? É uma facilidade logística. Exatamente. Né? Principalmente quem mora em grandes centros, tem uma dificuldade. Vou sair de onde eu tô para ir no consultório, conseguir e o horário. trabalho presencial, você está muito vinculado à sua cidade, à sua comunidade. E agora, um online, não. Às vezes você atende alguém de outro estado, de outro né? país. De outro país. Tem pacientes em acompanhamento em outros países. Como é que vai fazer com essas pessoas? Elas têm que continuar, né, o acompanhamento. Então, tem que liberar, né? Não tem como voltar Eu acho que isso que é o legal do digital, né? Ele virou um mundo sem fronteiras, né? Exatamente. Sem muros, né? A gente consegue se comunicar com todas as pessoas, né? Tanto para o paciente como para o profissional, né? Porque, de repente, o profissional tá num congresso, tá fora do consultório, ele ainda consegue fazer a consulta, né? Porque eu acho muito disso. O nutricionista, a gente estava até conversando antes, não é uma ida ao nutricionista que vai resolver seus problemas, é o compromisso, né? É aquilo de você ir a cada 2 meses, ou todo mês, né? De saber como você está lidando com aquele seu problema, né? A compulsão, a questão do ganho de peso, né? E o online, ele te permite que você consiga manter, porque às vezes a pessoa não consegue se comprometer mesmo com a visita presencial, né? Sim, sim. Tanto que hoje, em todos os meus acompanhamentos, eu incluo a evolução online. Então, mesmo que a pessoa ela vai fechar um acompanhamento presencial, a gente vai se ver uma vez por mês, mas entre consultas a gente mantém contato pelo online. Então, o online, ele aproxima muito, né? Porque se eu fosse ver a pessoa só... Tanto que quando eu comecei, as minhas consultas, elas eram uma vez por semana. Porque eu precisava ver a pessoa, não tinha como conversar com ela nesse... Hoje em dia, não. A gente consegue conversar com o paciente sempre que precisa, né? Toda sexta-feira eu entro em contato com meus pacientes para saber como foi a semana. Então, o online, ele gera, né, essa adesão maior ao tratamento. Ajuda muito no processo. E nisso de ficar disponível, a gente sente muito isso e acho que muitos profissionais sentem também, né? A partir do momento que a gente libera o nosso WhatsApp, tá ali, não, precisando de alguma coisa, eu tô aqui. Como que funciona isso com a nutricionista? Eu fico pensando alguém, é sábado à noite, tô numa festa. Eu queria beber, posso comer? Acontece isso? Com certeza, acontece. Sim, gente, por favor, não façam isso. Às vezes a nutricionista tá numa festa de família. Tem vida também, né? Tem vida. Mas eu acho que é muito mais a minha postura do que da pessoa, sabe? Porque eu falo pra eles assim, vocês podem me mandar mensagem a qualquer momento e eu vou te responder assim que possível, né? Então, assim, eu faço de tudo pra estar ali, né? Não deixo passar, né, um tempão sem a pessoa ter aquela resposta, mas nunca imediatamente. Porque se a pessoa percebe que você tá o tempo todo ali disponível dela, isso não faz bem nem pra ela, né? Ela não consegue desenvolver autonomia ali nas decisões. Tudo que ela vai escolher, tô no mercado, vou escolher, tô no... né? Então, assim, me manda... Espera um pouquinho, calma aí que eu vou te responder. Então, e também estar muito disponível, às vezes, não valoriza, né? Exatamente.
estratégico, né? Sim, sim. E isso é uma coisa que a gente se policia. Eu falo, a gente no dia a dia de trabalho, a gente se policia com isso. Porque a gente quer responder muito rápido. Eu tenho uma ansiedade que é tipo, tem uma pessoa ali, tem uma conversa não lida no WhatsApp. Nossa, vai me batedeira. dando batedeira. Então, essa ânsia de querer resolver, né? Então, precisa realmente achar alternativas de como Eu lidar acho que é o com desafio isso. de qualquer prestador de serviço, não adianta, né? Então ele tem ele sabe que ele é autônomo, né? Ele precisa estar online, mas isso não é bom para a qualidade de vida de ninguém, né? A gente tem que ter os espaços, respeitar. Eu tenho essa dificuldade de não responder clientes no final de semana. Eu tenho. Final de semana, sábado, domingo, é uma discussão nossa. Às vezes chega na segunda e fala, nossa, mas nem precisava ter respondido, né? Porque, na verdade, o WhatsApp se tornou assim, eu tive uma grande ideia, eu preciso mandar para alguém, senão eu vou esquecer. E às vezes ela nem quer a resposta na hora. Né? Então, às vezes, isso causa ansiedade, né? Imagine com ela, mas vai no mercado. Você olha, eu queria comer isso, mas eu não sei ler será que eu posso? Tá na minha dieta, não tá na minha dieta. Esse é melhor do que aquele. E às vezes, quando eu vou responder a pessoa, ela já se resolveu. Entende? Então você fala, tá vendo? Você consegue. Ou na próxima vez você vai. Né? E aí a pessoa vai entendendo esse time. Ela vai percebendo que eu vou responder, mas não vai ser. Eu normalmente respondo, eu atendo de sábado de manhã, eu respondo até o momento que eu tô em atendimento. Saí daqui do consultório. Acabou, virou a página. Volto na segunda. Fica ali as mensagens e tá tudo bem. Você entrou, a pessoa viu que eu tava disponível. E é meu final de semana, né? Não sei, eu acho que é mais a postura do profissional. A gente vai aprender também, né? Eu tenho essa dificuldade, porque eu já fiz atendimento nutricional e eu tinha algumas dúvidas que eram até importantes. E eu não mandei e-mail, eu não tinha o WhatsApp da nutricionista, não tinha, ela não passou. E ela tinha disponibilizado o e-mail. Eu não mandei o e-mail, eu esperei a outra consulta. E ela até tomou bronca dela. Falou, Letícia, você podia ter me mandado, que eu já tinha resolvido essa questão, para você não ficar com essa dúvida. Porque às vezes é um alimento que você não sabe, ou uma condição que você não sabe, que você já poderia ter resolvido, exatamente, né? Eu falo para os pacientes, quando eu entrego o plano, falo, a partir de agora eu preciso do seu retorno. Preciso que você me conte como foi. Porque o plano, ele é ajustável, né? A gente faz um cálculo, a gente faz ali um planejamento, mas é na prática que a gente vai sentir. Cada metabolismo é de um jeito, né? Então, a pessoa precisa me contar se deu certo, se não deu, momentos que ela teve dificuldade, e aí a gente vai, então essa conversa é muito importante para o sucesso, né? Senão ela tem que esperar um mês para resolver aquela questão. Às vezes até desanima no processo, né? E essa questão do seu trabalho é uma questão, assim, quando a gente vai pensar em campanha, vamos falar em agência, né? A questão digital mesmo. O seu foco é alguma coisa de desejo, mas tem uma necessidade. Né? Então, a gente está pensando em posicionamentos, assim, aonde anunciar. Você falou que faz uns 6 anos que você entrou aí para fazer propaganda e entrou nas redes. Foi difícil para você, porque eu acho assim, a gente não consegue, às vezes, nutrir um profissional, a gente pensa mais a parte de ads, né, de fazer a propaganda de alguns conteúdos, mas o dia a dia, quem faz é o profissional. Isso foi difícil para você? De botar a cara lá na rede social, de falar do seu negócio? Sim, muito, porque mais uma coisa que a gente não estuda né? Não sou esse profissional, né? Mas eu acho que ninguém estudou para as redes sociais, né, de aparecer e de perder. Acho que talvez os cursos de teatro talvez ajudaria, né? Gente, mas assim, o meu foco nas redes sempre foi assim, ajudar as pessoas. Então, assim, o começo foi muito para isso. Eu ficava vendo as necessidades e via ali a possibilidade de trazer uma informação que pudesse ser útil, porque o profissional de saúde, acho que tem muito disso, né, de ajudar, enfim, e aí eu gravava para isso. Porque eu achava, alguém me respondia, nossa, isso fez diferença pra mim, me ajudou, e aí era isso que me bastava. Feliz. E depois que a gente começou a ver que ali era um lugar que eu tinha que trabalhar direitinho pra ter uma resposta em termos financeiros, né, e de retorno de pacientes. Começou a sentir o resultado. Sim. E aí, hoje em dia, a gente tem cursos, né, de marketing digital voltados para áreas da saúde, onde a gente aprende como se posicionar da maneira correta, ética, né, e despertar um desejo até de mudança de estilo de vida, de ser mais saudável, sem prejudicar nenhuma questão ética mesmo.
E hoje, no dia a dia, assim, na questão orgânica, como que você se organiza? Você grava quando você deu na telha? Você tem ali uma agenda, um calendário que você fala, não, segunda, quarta e sexta eu vou gravar independente. Como que costuma ser seu dia a dia? Eu tenho um planejamento que nem sempre funciona. Mas olha, É o primeiro passo. Ela já tá muito adiantada, ela tem um planejamento. Ela faz a pauta. Sim, porque a gente... Né, a minha prioridade são os atendimentos, né? Tudo que eu tenho que fazer ali porque a gente trabalha não só no momento que tá com o paciente, mas tem muito trabalho, né, ali de preparação, né? De montagem de fórmulas e planejamentos alimentares, enfim. E aí o Instagram, né? As redes sociais, eles vão vindo assim meio que eu preciso encaixar ali, mas eu me comprometi. Se você olhar minhas redes, você vai ver que tem uma frequência e tentar melhorar isso cada vez mais. Então, eu tenho, sim, um planejamento e busco seguir. Sim, eu vejo assim, né, eu como paciente também, né, que você é ativa tanto nas redes, ali para o público que te segue, quanto para os seus pacientes também, né, no dia a dia, grupos, isso também faz, você tem também esse planejamento, como que Sim. isso te dá resultado também? Sim, com certeza. Na divulgação. Sim, hoje em dia, grande parte dos meus novos pacientes vem das redes, né? Vem do online, sim, desse do trabalho. orgânico ou você também trabalha com anúncios? Também com anúncios. Então, tem o orgânico. Eu vejo a minha rede muito como se fosse um portfólio do meu trabalho. Então, quando a pessoa entra ali, ela vai entender, né, como que funciona o meu atendimento, qual é o meu nicho, onde que ela vai chegar se ela, né, abraçar aquela ideia. Então, o meu objetivo é esse, que ela entre ali e tenha uma visão do meu trabalho, né, consiga ver se é o que ela quer ou não. E vem muito disso, né? Porque às vezes a pessoa ela recebe a indicação do profissional, mas aí o segundo passo é ela entrar na rede social para ver o que ele faz, né? Bateu com o santo ali. Então, acho que todo mundo olha, né? Qualquer segmento, você acaba olhando. Eu vou lá ver se eu acho essa pessoa no Instagram, né? Sim, para dar uma olhada. E é até uma dificuldade, às vezes, que a gente tem com clientes, né? Que fala assim, não veio do anúncio necessariamente. Mas não, viu pelo anúncio, foi lá entender quem era, como que funcionava, até que chegou um momento e decidiu realizar a compra, né? Sim. Por isso que é importante, tanto o trabalho orgânico quanto o anúncio, né? Sim. O anúncio você acaba pegando mais pessoas, não só a sua rede. O anúncio te ajuda a trazer mais pessoas, né? A visibilidade. É a visibilidade. Né? Sim. E a gente trabalha na área de saúde, assim, com muitas restrições na área de difícil. anúncio, né? Tipo, o que pode ser anunciado, o que pode ser falado, o que não pode. Sim. Isso dificulta bastante? Muito, assim, no começo eu tive me barrou muito, assim, os anúncios, até eu aprender o que pode e não pode. O que a gente poderia colocar, tanto nas imagens, como na forma de escrever. Então, hoje eu já sei como que eu consigo passar aquela mensagem, mas sem, né, ter nenhum princípio ético e princípio até da plataforma, sem ter nenhum problema ali para porque aprovação. tem isso, eu acho que no ramo de nutrição, né? Sim. Você tem tanto o conselho, quanto o próprio Facebook, por exemplo, ele não libera você fazer anúncio com determinados termos, Exatamente. né? Então pega você que trabalha com emagrecimento como um dos seus carros-chefes ali, é algo que você não pode anunciar. Não posso falar disso no anúncio. Então, eu tenho que mostrar a mudança de uma outra forma. Nossa, a gente gosta tanto de ver uma foto antes e depois, né? E não pode. Você não pode promover isso. Não pode. Eu tento mostrar para as pessoas uma certa evolução, né? Então, mostro muito, assim, resultados de pacientes. Olha, essa pessoa mudou isso e alcançou isso. Mas não como um antes e depois, que, assim, todo mundo que fizer isso vai ter esse resultado, né? Então, a gente mostra que existe aquela possibilidade, que existem pessoas que estão dentro daquele programa e tiveram aquele resultado, mas sempre com esse cuidado de personalizado, pode ser que funcione para você, né? A pessoa e se alguém fizer uma foto de antes e depois de te marcar, você não pode nem compartilhar? Acho que não. Pode nem compartilhar. Só as pessoas lá da rede da paciente vai poder ver. Eu acho que não pode, não. Então é difícil isso, né? Porque a gente gosta da promessa, a gente queria um chazinho milagroso, né? Uma pílula mágica que fizesse todo o trabalho. Ou apertar um botão aí. O que
que eu tomo que derrete a gordura? Tipo, eu tô com vontade de comer chocolate, aperta um botão e não tenho mais essa vontade. E a gente Podia sabe ser que não é digital assim, também, né? essa Não é vontade. assim. Indo um pouquinho agora para um lance sem dó, Vamos. a gente briga muito, tipo, você tem muito essa discussão por causa até do seu conselho, de uma fiscalização, tal. Mas esse mercado de emagrecimento, esse mercado de saúde se abriu para muitas pessoas que não são necessariamente formadas, né? Sim. Como que funciona essa concorrência desleal? Eu aí? acho que é muito desleal, né? Porque para elas tá tudo liberado. Sim. Existe muito comentário, né? Sempre que a gente vê publicações do conselho, mesmo nas redes, muitas nutricionistas, mas vocês não estão vendo ali, né? Porque é muita gente querendo pegar esse espaço. E a gente sabe que a prescrição nutricional, ela é exclusiva do nutricionista. Só o nutricionista pode indicar uma alimentação saudável para alguém. Ele é habilitado para isso. Então, mas, né, existem aí diversos profissionais de diversas áreas que falam de alimentação. Que nutricionista não pode fazer desafio. Desafio 21 dias, sem açúcar, né? Mas está liberado para um monte de gente, né? Sim, então tem muita gente trabalhando aí, né? Porque a alimentação saudável, né? E o emagrecimento é desejo, né? De muita gente. Todo mundo quer perder 2, 3 quilinhos. Da noite pro dia para entrar naquele vestido. Não, e esse tipo de profissional, eles conseguem achar brechas no sistema. A pessoa não é formada em nutrição, a pessoa é coach, né? Mas na equipe dela tem um nutricionista. Tá, para poder fazer a dieta, então ela vai encontrando brechas para conseguir se promover em cima de uma promessa milagrosa. Sim. Porque é isso, é a promessa que o nutricionista não pode fazer na rede social. E essa pessoa tá podendo fazer a promessa e ela consegue a brecha porque ela vai ter um nutricionista que vai poder prescrever. Então deve doer muito isso para a classe, né? Sim. Eu acho que acaba sendo assim o nosso trabalho, né? Trazer essa mudança de mentalidade. O meu objetivo é que a pessoa entenda que a mudança alimentar é muito mais profunda do que pare de comer açúcar. Em 21 dias não vai mudar a sua vida se você não tiver um compromisso para a vida inteira. Não, pode ser um start, pode ser um começo, mas assim, ela precisa entender que é um tratamento, é um acompanhamento. Então, acho que a gente, como profissional, e até utilizar as redes, né, para isso, a gente tem ali um palco, né, para falar e trazer essa verdade da mudança. A mudança não é simples, né? Você precisa estar aberto para esse processo, você precisa encarar, né, relações que muitas vezes a gente faz com o alimento que são profundas. Vem de infância, vem de questões emocionais não resolvidas, vem de hábitos de desorganização, né? E quando a gente está num acompanhamento, num tratamento a longo prazo, a gente tem o encontro com essas questões, né? Muito mais do que você ir uma vez lá pegar uma dieta ou seguir algo que alguém ali que deu certo e tá passando. Então, eu acho que nosso papel como profissional o conselho, sim, tem que fiscalizar, tem que, né, colocar as pessoas no lugar, né? Porque senão seria terra de ninguém, né? Exato. Mas a gente, como profissional, o nosso trabalho é esse, é trazer o que é essa real mudança, né? As pessoas precisam entender isso. E se for pensar, então, por esse lado, para você nem tipo, lógico que quanto mais pessoas se interessam, ali você consegue filtrar, mas que nem é o seu perfil buscar quem procura o milagre, né? Não. Aliás, deve ser um paciente, não sei se é paciente ou cliente, como você se trata? Eu trato como paciente. Deve ser um paciente muito difícil de lidar com alguém que espera que você transforme a vida dele, né? Que ela coloca toda essa responsabilidade, ele não se vê como um agente, né? Como responsável por ele mesmo. Ele joga a responsabilidade na sua mão, porque ele está esperando, não, mas tem essa promessa na internet, eu vejo. Tem pessoas que conseguem. Aliás, aquele programa Quilos Mortais mostra muito disso, né? Como é difícil essa jornada. Então, às vezes é isso. Você espera no médico, né? A cirurgia milagrosa, você espera no nutricionista. E tem que ver que às vezes não é só o nutricionista, às vezes vai precisar de um psicólogo, Exatamente. né? É um trabalho em conjunto, multidisciplinar. Sim, aí o nosso papel é mostrar que esse caminho, eu até falo assim, que a mudança alimentar, ela te promove um crescimento pessoal.
porque a alimentação, ela tá envolvida em muitos aspectos da nossa vida, e quando você tá realmente aberto e se propõe a essa mudança, você cresce como pessoa, de tão profundo que é, né, esse processo. Então, a pessoa, para estar nesse nível de comprometimento e mudança, ela tem que estar no momento certo ali, né? Tem que ser uma pessoa certa. Não é um post de, perca facilmente, emagreça facilmente. Não vai ser isso. Tanto que eu recebo muitas pessoas que já tentei isso, perdi tanto e engordei de novo, né? A histórico, né? A dieta da lua. Acho que esse é o histórico de todo mundo. Eu só não tomei remédio, nem chá. Eu nunca achei que chá ia curar nada. E a minha primeira consulta... A primeira consulta do meu programa é mudança de mente. É o passo básico do processo. Eu preciso entender que eu não vou fazer uma dieta. Eu vou mudar o meu estilo de vida pro resto da minha vida. E hoje em dia o atendimento ele é presencial, mas você falou que tem uma parte online, né? Sim. Isso está funcionando legal? Sim, eu acho que é fundamental. No meu caso, é o que eu vejo assim que gera resultado. Porque se eu tivesse que encontrar a pessoa só na próxima consulta, é muito tempo, é muita coisa que acontece ali, né? Então eu falo pelo menos uma vez por semana com as minhas pacientes. Porque eu acho que é assim, né? Você vai na nutricionista amanhã? Amanhã você tá fazendo aquela reflexão do que eu fiz ou não fiz. Se estivesse longe, talvez é isso. Você já fia o pé, tá longe, até lá eu consigo. E eu percebo muito disso. Quando você abre a brecha pro errado, parece que você está se condicionando todo dia a fazer aquilo, né? Vira um comportamento, né? Então, por isso que é importante essa... E isso é legal do online, né? De você estar presente. Oiê, tô aqui, lembra de mim? Lembra do seu compromisso? Né? E eu falo por mim mesmo, assim, né? A autossabotagem é enorme, né? Então, você vai, depois que você já deslizou um pouquinho, voltar pro prumo é muito difícil. Sim. E a gente se mima bastante, né? Não, a gente se acha merecedor de um chocolate. E quanto mais tempo você demora para ter essa reflexão, né? Você se permite mais. Então, quando você dá essas paradinhas, essa conversa semana a semana, faz diferença para você voltar rápido ali, né? Pro processo. Então, acho que essa questão do atendimento online, da teleconsulta, tudo veio para ficar mesmo, né? Então, a gente sempre colhe os benefícios que a pandemia acabou trazendo ali, né? Tecnologicamente, de formas de trabalho, e esse foi um que vai continuar por muito tempo, né? Sim. Acho que as pessoas se abriram mais para isso, né? Entenderam que é possível, né? Manter um acompanhamento ali, mesmo à distância, vai seguir assim, né? Agora... Tem alguma coisa que você queria deixar aí de mensagem final sobre a cabeça, sobre a mente? Como que você entende tudo isso? Eu acho que diante de tudo que a gente conversou, né? Se você está precisando mudar a sua alimentação, melhorar a qualidade, né, de vida, esteja aberto para o processo, né? Desacredite de coisas milagrosas, pílulas milagrosas, né? Ou dietas que vão trazer resultados passageiros, né? A verdadeira mudança é uma mudança a longo prazo, onde você consegue, seja emagrecer, né? Alcançar o seu objetivo e manter esse objetivo. E para isso, você precisa de uma mudança estrutural, né? Que parta ali da base. Se eu não resolver minhas questões de base, eu não consigo construir em cima, né? Então, o que a gente trabalha como profissional, que a gente estudou para isso, e a gente tenta passar para o paciente é que você precisa encontrar suas razões, suas questões, organizar isso dentro de você para que aí sim você consiga alcançar resultados, né? Então, minha alimentação vem muito disso. A alimentação está presente no meu dia a dia ali, eu como arroz, eu não como arroz, parece simples, mas na verdade ela traz questões, né, profundas, e um acompanhamento, né, a longo prazo completo é que vai trazer realmente sucesso para você. Legal. Obrigada pela presença aqui hoje. Acho que a gente tem começado a receber aí pelas redes sociais, né? Algumas pessoas já pedindo alguns temas, vamos falar sobre isso, tudo. E a gente quer trazer muito isso também. Profissionais que mudaram aí, que eram só do off ou que começaram a fazer essa questão de anúncios e como trazer o online também para o dia a dia, como que isso pode melhorar.
Então, mais uma vez, a gente convida vocês a participar, seguir a gente nas redes sociais. Então, o nosso podcast aí está disponível agora no YouTube, no Spotify, mas a gente está ali também nas redes sociais, no Instagram, para que você consiga acompanhar, ajude a gente, dê um pitaco, como que foi, o que você achou, o que foi fácil, o que foi difícil, e a gente vai mantendo esse diálogo. Isso mesmo. Obrigada, gente. Obrigada a todos, até a próxima.